Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais essa semana do nosso curso. Bom, no vídeo de hoje, a ideia é a gente aprender, na verdade, a gente treinar essa questão de aplicar os axiomas para tentar simplificar as expressões, essas expressões lógicas mais complexas, né? Nós vimos que existem um pequeno conjunto de regras, né, no vídeo passado, e a ideia aqui é a gente tentar aplicar esses axiomas para a gente tentar simplificar, tornar essas expressões o mais simples possível. Então, pois bem, como eu passei na semana passada alguns exercícios, nessa semana eu vou me ater a resolvê-los aqui com vocês. Tá? E certamente vou passar mais alguns exercícios e a avaliação da semana vai ser a resolução de algumas expressões usando as mesmas técnicas que eu vou aplicar aqui. Olha lá, pessoal. Então vamos observar essa expressão aqui. A primeira coisa que eu tenho que observar para tentar simplificar essa expressão são essas questões aqui dos parênteses, né? Então eu posso observar aqui, ó, que eu tenho vários parênteses aqui dando precedência à resolução dessas expressões, né? Então vamos tentar simplificar aqui, né, começando com esse parênteses mais interno aqui, né? A gente vê que eu tenho um parênteses aqui que me diz que a negação de P ou Q, né? Eu tenho esse parênteses, mas por fora desse parênteses a gente pode observar aqui essa negação desse parênteses. Tá? E a gente viu um estudo de De Morgan exatamente tentando entender como funciona, né, essas questões dos parênteses. Então, olha só, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar exatamente essa parte aqui, esse parênteses aqui, e vou aplicar o De Morgan. Né? Então, vamos lá, ó. Eu vou aplicar aqui. Deixa eu escolher uma cor aqui. Escolher o azul. Né? Eu vou aplicar nessa parte aqui, né, o teorema de De Morgan. Opa. Teorema de De Morgan. Pois bem, nele ele diz que se eu tenho a negação, né, de um parênteses, de uma operação, e essa negação é o ou, eu posso negar cada um dos elementos, né, e inverter esse ou para e. Tá? Então, vou aplicar isso aqui, né? Nós vamos justamente aplicar esse De Morgan aqui, e a gente vai ter a expressão substituta que vai ser... vamos colocar aqui em azul. Vai ser a negação, vou refazer esse parênteses aqui aplicando De Morgan, eu tenho a negação da negação, porque é a negação de cada elemento, né? Então eu tenho a negação de P e a negação de Q. Tá? Então eu excluí essa negação, joguei ela para cada elemento que estava dentro do parênteses, inverti o ou para e. Bom, aqui a gente pode ver também que existe uma negação de uma negação. A gente já viu ali anteriormente, em vídeos anteriores, que algo negado duas vezes é ele mesmo, né? Então eu posso pressupor aqui que a negação de P negado é o próprio P. Tá? Isso não é difícil, né? Já que a negação de verdade é falso, a negação de novo de falso volta a ser verdade. Então, a negação da negação de P é o próprio P. Tá? Então, o raciocínio é esse. Então, a gente pode reescrever aqui essa negação da negação de P como sendo o próprio P. Então, esse parênteses vai ser substituído por P e não Q. Tá? Muito bem, então vamos reescrever, já que eu manipulei isso aqui, cheguei a isso aqui, vamos reescrever essa expressão para a gente ver o que a gente conseguiu aqui. Então vamos lá, ó. Eu tinha P, E, aí eu tinha um parênteses aqui, que era isso tudo aqui que eu resolvi, né? Isso tudo se resultou
em P e não Q. Tá certo? Então eu simplifiquei, quer dizer, eu transformei todo esse monte de parênteses aqui simplesmente nesse parênteses, tá? Aplicando De Morgan e depois a negação da negação, que é o próprio valor. Tá, mas ainda tenho aqui o restante da expressão, ou P e Q. Tá legal, então vamos lá. Aqui a gente tem uma regra que a gente viu lá, que quando eu tenho alguma proposição e um conjunto, uma proposição composta aqui em parênteses, a gente pode utilizar aí a propriedade para distribuir, né, essa proposição dentro do parênteses, semelhante à multiplicação nas expressões matemáticas, né? Então a gente vai ter, na verdade, isso aqui, ó, P e P, né? Que seria esse caso aqui, ó. Vou marcar aqui para a gente ficar bem claro. Eu peguei esse P aqui e joguei para cá, né? Então fica P e P e, voltar para o azul aqui, e agora vai ser esse outro caso aqui, ó, né? Onde eu vou ter P e não Q. Então vamos lá, E, P, e não Q. Tá certo? Isso aqui ainda se não mexi, né? Aqui continua P e Q. Tá certo? Então, olha só, pessoal. Agora eu tenho uma situação bem interessante, né? Porque eu tenho aqui P e P. Tá? P e P, né? A gente já viu lá que se eu tenho uma proposição e ela mesma, isso aqui, na verdade, pode ser simplificado, né? Isso pode ser reduzido para o próprio P, tá? Então, isso aqui vai, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês, isso aqui vai se tornar, né, o próprio P, tá? Perdão. Isso aqui vai se tornar o próprio P. P e P é P. Tá? Aí, se P e P é P, então eu vou continuar aqui, ó, substituir esses dois, vou ter P e P e não Q. Ou P e Q. Bom, novamente eu continuo tendo aqui P e P, né? Então vamos lá. P e P a gente sabe que é o próprio P. Tá? Então a gente vai simplificar novamente usando a mesma regra acima, né? Então eu tenho aqui P e P é o próprio P. E não Q. Ou P e Q. Tá certo? Pois bem, galera. Olha lá, agora essa expressão aqui ficou interessante, né? Porque eu tenho P e Q. Eu vou até tirar esse parênteses, porque ele aqui realmente não está interferindo nada, porque o E já tem precedência, né, sobre o Q, né? Então a gente tem aqui, na verdade, o seguinte, ó, vou reescrever só para ficar mais claro. Eu tenho aqui P e não Q, ou P e Q. Reparem, pessoal, que eu tenho, na verdade, o P nas duas, né? Eu tenho o P nessa parte do parênteses aqui. Deixa eu deixar o parênteses aqui, não tem problema não. Eu tenho o P aqui nessa primeira parte e tenho o P aqui. Tá? Então,
Então, pessoal, chegamos nessa expressão aqui, né? Deixa eu reescrevê-la aqui. Vou reescrever essa expressão aqui para a gente entender o que eu estou colocando aqui, ó. Eu tenho, na verdade, aqui, né, depois de simplificar até esse ponto, eu tenho P e não Q, ou P e Q. Se eu observar aqui, gente, olha só, eu tenho P do lado de cá, né, e eu tenho P do lado de cá. Verifiquem comigo, ó, se isso não seria a mesma coisa que eu colocar assim, ó, P, E. Na verdade, eu estou fazendo a distribuição ao inverso, né, aqui nesse caso. É o que a gente chama na álgebra de colocar em evidência, né? Olha lá, eu tenho P. Vê se isso aqui não é a mesma coisa que P, E, não Q, ou Q. Tá? Reparem que aqui, ó, isso aqui, se eu resolver isso aqui, não seria a mesma coisa que eu colocar isso aqui primeiro distribuindo para cá e depois para cá? Não seria a mesma coisa essa distribuição de P dentro desse parênteses? Não daria isso aqui? P, E, não Q, ou P, Q. Só que aqui eu quero fazer o contrário. Estava assim já distribuído e eu quero voltar. Tá? Por quê? Porque aí eu tenho dentro do parênteses, eu tenho essa coisa interessante aqui, ó, que é a negação de Q e Q. Agora, olha só, a negação de Q, vamos entender aqui, ó. Se eu tenho uma coisa negada e ela não negada, a mesma proposição, se eu tenho uma proposição negada e a mesma proposição não negada, vocês concordam que uma delas é verdade? Tá? Porque se não Q for verdade, Q é falso. Mas se não Q for falso, Q é verdade. Um vai ser sempre o oposto de outro. Como só temos dois valores, verdadeiro e falso, um deles é verdade. E o que acontece quando a gente tem verdade numa operação ou? Ela sai verdade. Tá? Então não importa aqui o valor de Q. Tá? Essa operação aqui sempre será verdade. Tá? Então isso aqui é interessante, ó. Essa operação aqui sempre vai dar verdade. Ok, pessoal? Isso aqui sempre vai dar verdade. Ora, então o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. Nós temos P e verdade. Né? Mas P e verdade, Kiko, quanto que isso vai dar verdade? Bom, seria uma proposição que só tem verdade, né? Então, se ela só tem verdade e eu tenho um E com ela, pouco importa essa verdade, né? Porque se P for verdade, isso aqui vai dar verdade, concorda? Se P for falso, isso aqui vai dar falso. Então, isso aqui, P e verdade, é, na verdade, apenas P. Tá? Só importa aqui o valor de P. Então, eu posso reduzir toda essa expressão aqui apenas colocando P. Ah, olha que interessante, pessoal. Eu tinha uma expressão complexa aqui, cheia de parênteses e operações lógicas e tal, mas isso, na verdade, é o próprio P. Tá? Ela vai simplesmente seguir o valor de P. Então, eu não preciso nem das proposições Q aqui. Se vocês montarem a tabela verdade, eu convido vocês a tentarem fazer isso, né? Peguem essa expressão aqui e montem a tabela verdade e vocês vão ver que ela vai seguir exatamente o valor de P. Tá? Então, a gente pode substituir isso tudo por P. Tá legal? Beleza, Kiko, funcionando, show de bola, mas vamos lá. Como é que ficaria aí outras expressões? Vamos ver aqui nesse caso aqui, pessoal. Ó, eu tenho essa outra expressão aqui, né? E vamos seguir exatamente o mesmo raciocínio, né? Aqui eu tenho uma negação de um parênteses, a gente já pode pensar em De Morgan aqui, né? Já vou marcar aqui, ó. Aqui já é uma coisa que eu vou aplicar De Morgan, né? Opa, deixa eu fazer bonitinho. Tá? Vou aplicar De Morgan aqui, ó.
Tá? Nisso aqui eu vou aplicar De Morgan. Tá certo? Porque eu tenho a negação de um parênteses. Bom, De Morgan nos mostra que isso aqui pode ser substituído, né, por não P, é a negação de cada um, invertendo o operador de E para OU e não Q. Muito bem. Tá legal, Kiko. Mas e aqui? Aqui a gente pode ver uma possibilidade aqui de fazer isso de forma distributiva, né? Nesse lado aqui, pessoal, a gente tem uma situação interessante. Eu poderia muito bem aplicar aqui a propriedade distributiva, né? E colocar esse P para cá, tá? E esse P para cá. Só que se eu fizer isso, eu não vou conseguir simplificar muita coisa. Eu até vou conseguir simplificar P ou P, que vai dar P, mas de qualquer forma esse P vai parar aqui, eu vou ficar em círculo, eu vou ficar fazendo essa propriedade distributiva e vou acabar não saindo do lugar, né? Mas se eu observar, se eu pensar de outra forma aqui, eu vou observar que aqui eu tenho P e eu tenho um P dentro do parênteses, fazendo um E aqui, né? Então vamos pensar o seguinte, pessoal, e se eu tivesse a seguinte situação, ó, se eu colocasse aqui P e aqui dentro verdade ou que. Vou até tirar esse parênteses aqui, ó. Ok. O que a gente teria aqui, pessoal? Deixa eu melhorar esse E aqui que ficou meio esquisito. O que a gente teria aqui, pessoal? Reparem bem, se eu fizer isso aqui, eu vou fazer aqui do lado para vocês entenderem, ó. O que eu propus foi P e aqui dentro verdade ou que. Se eu usar a propriedade distributiva aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, né? Então, olha só, P e verdade, vou jogar aqui para dentro, né? Fazer a propriedade distributiva. Vou ter P e verdade ou P e Q. Tá? Vou ter que colocar os parênteses aqui. Seria isso aqui. Aplicar a distribuição em cima disso aqui dá isso aqui. Só que eu sei que P e verdade, né? Se eu simplificar isso aqui é o próprio P. Tá? Eu posso simplificar isso tudo aqui por P. Né? Porque P e verdade depende do valor de P. Se P for verdade, vai dar verdade. Mas se P for falso, vai dar falso. Então, P e verdade dá próprio P. Agora, aqui, ó, eu tenho ou P e Q, estão vendo? Né? Eu tenho P e Q. Ora, Kiko, tá, mas por que você fez isso? Para provar que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Olha só, olha para essa expressão e olha para essa expressão aqui, P ou, entre parênteses, P e Q. Então, P e verdade ou Q é a mesma coisa que isso aqui. Tá? E por que você fez isso? Porque agora eu tenho verdade ou que. Verdade ou que, tá, pessoal? Verdade ou alguma coisa é sempre verdade. Tá? Porque não importa o valor dessa outra coisa. Se uma delas é verdade, vai dar verdade. Então isso tudo aqui, galera, ó, olha lá, esse que é o segredo. Ó. Isso tudo aqui vai dar verdade. Tá certo? Então, isso tudo vai ser simplificado por verdade. Então, eu vou ter P e verdade. Tá certo? Vou botar em azul aqui para deixar só a verdade em verde. Então, eu tenho P e verdade. Ora,
Vou continuar aqui. E não P ou não Q. Muito bem. P e verdade é o próprio P. A gente já viu isso no exercício anterior, né? Que P, que verdade e alguma coisa depende dessa alguma coisa. Tá? Então, isso aqui tudo vai ser substituído. Né? Posso já substituir isso tudo aqui, pessoal. Ó. Né? Isso tudo aqui vai ser somente P. Tá? Espera aí, deixa eu fazer certinho aqui. Isso tudo aqui vai ser apenas P. Tá? Substituir isso tudo por P. Então, eu tenho P e não P e não Q. Bom, agora a gente viu que a gente reduziu isso, toda essa parte da expressão, a gente reduziu ela para um simples P, né? Agora sim, se eu aplicar a distribuição dentro desse parênteses aqui, vai ser interessante, ó, porque aí eu vou fazer P e não P, e isso vai simplificar, tá? Então vamos lá, ó. Vamos fazer isso aqui distribuído para dentro do parênteses. Eu tenho P e não P, né? Isso aqui foi a primeira parte da distribuição, ou P e não Q. Ok, fiz a distribuição aqui. Então, eu tenho P e ele negado. Se é ele negado, galera, olha só. P e não P. Se é ele negado, P e ele negado, isso vai dar falso. Porque um deles é falso. Não importa. Se P é verdade, o não P é falso. Mas se P é falso, o não P é verdade. Mas um deles sempre vai ser falso. E um falso no E, certamente a gente pode substituir isso tudo novamente aqui, ó. A gente pode substituir isso tudo aqui por falso. Isso sempre vai dar falso. Tá? Aqui sempre vai dar falso. Então, eu tenho falso ou P e não Q. Falso ou alguma coisa, né? Falso ou alguma coisa vai depender dessa alguma coisa. Se essa alguma coisa for falso, vai dar falso. Mas se essa alguma coisa for verdade, vai dar verdade. Porque é ou, né? Basta que um deles seja verdade. Então, esse falso aqui não está interferindo em nada. Então, a gente pode eliminar esse falso também, ó. A gente vai cortar fora esse falso. Então, a resposta final vai ser P e não Q. Substituímos tudo isso aqui por um simples P e não Q. Façam a tabela verdade, galera. Vocês vão ver que a tabela verdade desses dois camaradas aqui, elas são idênticas, né? Elas são exatamente a mesma. Tá? Vou fazer o seguinte, para não ficar nesse vácuo aqui, eu vou mostrar o que eu estou falando aqui, tá? Vou apagar essa partezinha aqui. Aliás, não, vou tentar mantê-la aqui, né? Vamos tentar fazer aqui a tabela verdade de P e Q. P, Q. Então, eu tenho verdade, falso, 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 verdade, verdade, falso e verdade, verdade. Muito bem. Vamos à primeira aqui. Eu vou precisar... Vamos resolver esse parênteses aqui, né? Vou ter que resolver toda essa expressão, tá? Então, vamos resolver esse parênteses aqui. Vou colocar ele aqui, P e Q. Deixa eu passar aqui uma linha. P e Q. Então, vamos lá. Falso, falso, falso. Falso, falso, verdade. Tá? Vamos lá. Agora eu preciso fazer P ou isso, né? Então vamos lá. P ou esse P
e Q. Tá? P ou isso vai dar aqui falso, aqui verdade e aqui verdade. Né? Agora eu preciso da negação de P e Q. P e Q eu tenho aqui, então eu posso fazer a negação logo aqui do lado, né? Seria a negação disso aqui. P e Q. Tá? Então a negação de P e Q é verdade, 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 falso. Finalmente, eu vou fazer o E desse cara com esse, né? Que é a resposta final do exercício. Está chegando na minha câmera aqui, né? Vou tentar apertar aqui. Chegando aqui, mas vai dar, não vai esbarrar na minha câmera não. Então vamos lá, galera, vamos fazer exatamente esse P ou Q e esse, né? Então vai ser assim, ó. Tá lápis, cara. P ou P e Q e a negação de P e Q. Muito bem, então é esse e esse. Aqui dá falso, porque um é falso, falso, verdade, falso. Tranquilo? Até aí tranquilo? Bom, a ideia de fazer essa tabela verdade aqui é para mostrar que isso aqui também vai dar o mesmo valor. Vamos fazer aqui de novo, ó. Vou fazer aqui bem no cantinho, P e Q. Né? Será que cabe aqui? Falso, falso. Falso, verdade. Verdade, falso. Verdade, verdade. Vamos tentar fazer espremidinho aqui, mas acho que vai dar. Então eu tenho que fazer P e não Q. Vou fazer não Q aqui primeiro. Negação de Q é verdade, falso. Verdade, falso. Muito bem. Agora eu vou fazer P e não Q. P é falso, então aqui vai dar falso. Aqui o não Q é falso, vai dar falso. Os dois são verdade, vai dar verdade. E o não Q é falso, vai dar falso. Reparem bem, olha só. Reparem a resposta da tabela verdade nessa situação aqui e nessa situação aqui. São idênticas, né? Isso quer dizer que esse circuito todo aqui foi substituído perfeitamente por esse aqui, ó, tá? Aplicando as técnicas de simplificação que eu mostrei para vocês. Tá legal? Muito tranquilo, né? Muito fácil de fazer, né? Nem tanto, admito que não é tão fácil, mas é uma álgebra simples, né? Que se a gente souber essas regras básicas, a gente consegue fazer. Vamos fazer mais um para a gente treinar. E depois a gente vai fazer, vou passar para vocês os exercícios. Reparem aqui, ó, nossa, Kiko, é muita coisa, tá? Olha, pessoal, parece muita coisa. Olha, pessoal, parece muita coisa, né? Mas, na verdade, não é não. Olha aqui, a gente já pode ver De Morgan aqui, né? Então, vamos começar resolvendo aqui. Eu vou escrever menos, vou ficar mais direto aqui, né? Então, aqui eu vou aplicar De Morgan, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, já vou marcar aqui. Vocês já sabem que nisso aqui eu vou aplicar De Morgan, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui, ó, P, E. Então, eu vou botar a negação de Q e, porque inverte, a negação de R. Ou, né, seguindo aqui o parênteses, olha aqui, eu vou aplicar De Morgan aqui de novo, ó, tá? Mais uma vez eu vou aplicar De Morgan nesse segundo parênteses aqui, ó, P, E,
vou abrir parênteses aqui, a negação de P ou a negação da negação de Q. Tá certo? Negação duas vezes. Tá? Bom, vamos lá, galera. A negação, daqui a pouco a gente já sabe que vai simplificar isso aqui, né? A negação da negação, tá? A gente já pode... Aliás, vou até facilitar. A negação da negação, a gente sabe que é o próprio Q, né? Então vamos simplificar isso aqui, ó. A negação da negação é o Q. Ou P e, novamente aqui, De Morgan, negação de P ou, inverti aqui, né? Passou a ser ou, tá? A negação de R, que é o próprio R, tudo bem? Fecha parênteses aqui. Show, galera! E aí? E aí é o seguinte, vamos ver aqui, ó, o que nós temos. Nós temos P, E, várias coisas aqui, tá? Bom, como é o mesmo operador E aqui, esse parênteses não está servindo de nada, tá vendo? São operadores com a mesma precedência, então eu não preciso desse parênteses, tá? Né? Não faz sentido eu ter esse parênteses aqui. Então eu tenho, na verdade, esse primeiro parênteses aqui é assim, ó. P, E, não Q, E, não R. Tá certo? Ou aqui eu vou aplicar a distribuição, tá? Reparem, pessoal, que aqui eu não preciso aplicar distribuição, né? Vocês podem estar se perguntando aqui, por que você não fez a distribuição desse P para dentro do parênteses? Porque aqui era E e aqui era E, não faz sentido eu fazer distribuição, tá? Eu posso simplesmente tirar esse parênteses aqui, né? Seria o equivalente na matemática a gente ter assim, ó, 3 vezes x vezes y. Estão vendo? Eu tenho uma multiplicação aqui e uma multiplicação aqui dentro, né? Então não faz sentido eu pegar 3x, 3y. Então, na verdade, isso aqui é o quê? 3xy. Tá? Eu simplesmente ignoro esses parênteses aqui e a multiplicação segue normalmente. A mesma coisa acontece aqui, né, com esse operador aqui, o E, com esse E dentro do parênteses, tá legal? Aqui, ó, galera, eu vou aplicar a distribuição, porque aqui são realmente operadores diferentes, né? Eu tenho o E e o OU, tá? Então eu vou fazer a distribuição aqui, né, desse cara para cá e para cá, tá? Então vamos lá. Eu tenho P e não P, ou, tá? Se vocês preferirem aqui, pode botar mais um parênteses aqui, ou P e Q. Né? Ou aqui também eu vou, como tem operadores diferentes aqui, eu vou aplicar a distribuição aqui, eu vou ter P e não P, ou P, perdão, aqui eu botei ou, mas é E, P e R. Né? Vamos ver aqui, galera. P e não P. Ó, vou repetir essa parte aqui, tá ok, né? Então vou escrever ela aqui, ó. Né? Esse parênteses aqui, ó. P e não Q e não R, ou. Agora aqui, galera, vou abrir esse parênteses aqui. Eu tenho P e não P. Um deles é falso, né? Não tem como. Tá? Um deles sempre vai ser falso. E o falso no E é falso.
Tá? Então, vou simplificar isso tudo aqui. Tá? E vou simplesmente substituir por um falso. Falso ou, né, P e Q. Eu não vou dar esse espaço todo não, para não ocupar muito espaço aqui. Então, isso tudo eu substituí por falso. Vou deixar em outra cor aqui, né, que é um valor lógico, falso. Ou P e Q. Muito bem. Ou, de novo aqui, ó, P e não P. Novamente, né, tenho a mesma situação aqui. Tá? Vou substituir isso aqui por um falso. Falso ou P e R. Beleza, falso. Estou botando isso aqui em outra cor. Chamar a atenção que isso aqui é um valor lógico, falso. Muito bem. Vamos analisar aqui, pessoal. Falso ou alguma coisa, né, vai depender dessa alguma coisa, né? Porque falso ou isso, se isso aqui for verdade, é verdade. Se isso aqui for falso, é falso. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar esse falso aqui pode ser eliminado. Isso aqui não tem propósito, isso aqui, tá? Então, isso aqui desaparece, ó. Isso aqui desaparece, assim como isso aqui vai desaparecer. Então, a expressão toda vai diminuir bastante, ó. Vai ficar assim, ó. P e não Q e não R ou P e Q, né? Ou P e R. Tá certo? Muito bem. Olha lá, ó, usando aquele mesmo conceito de distribuição, aquele conceito que eu falei para vocês de distribuição reverso, né, ao contrário. Repare que eu tenho um monte de E aqui e com P em todos eles, né? Isso significa que eu posso substituir isso por como se eu estivesse colocando P em evidência. Ó, P e o que está em parênteses. Tá? O que está em parênteses aqui? Não Q, ó, e não R, né? Ou, vou até melhorar um pouquinho essa letra, um pouco pequena. Né? Vou colocar esse P aqui, então, galera, em evidência, né? Então, vai ficar assim, ó. Não Q e não R ou Q, porque o P ficou em evidência, né? Então, aqui ficaria o Q ou R. Interessante. Olha só, galera. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso aplicar aqui eu vou aplicar aqui, pessoal, P, Q ou Q. Eu vou aplicar aqui uma distributiva nisso aqui, ó. Então, eu vou ter assim, ó, P, E. Vou botar o parênteses aqui para ficar claro, ó. É isso aqui, né? Não Q, porque isso é feito primeiro, né? Não R ou Q. Ou R. Tá certo? Então, eu vou aplicar a distribuição aqui, ó. Vou usar aquela distribuição que a gente já conhece. Eu posso jogar isso para cá e isso para cá. Tá? Vamos ver.
Então eu vou ter aqui, ó, P... Vou ter aqui P, E. Deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Vamos lá. Esse cara aqui, né? Eu vou ter não que ou que, ok? E que, perdão, não R, né? Vou fazer na ordem, não R ou que. Tá legal? Então eu fiz esses dois aqui, ou R. Joguei o não que lá para dentro, tá? Então aqui eu tenho R. Aqui eu tenho R. Joia. Então agora eu tenho uma coisa interessante aqui, ó. Não que, olha lá, ó, não que ou que, tá? Não que ou que, pessoal, o que é isso aqui? Não que ou que, né? Um deles é sempre verdade, concordam? Se um deles é sempre verdade, tá? Como é ou, isso aqui vai dar verdade, tá? Então vou cortar isso aqui, tá? E vou substituir isso aqui por verdade, tá? Tá certo? Então a expressão ficou assim, ó, né? Vou voltar para o azul aqui. P, E, abre parênteses, verdade, E, não R, ou que, ou R. Verdade e alguma coisa depende dessa alguma coisa. Entenderam, pessoal? Olha lá, ó, verdade e isso aqui vai depender. Se isso é verdade, vai dar verdade. Se isso for falso, dá falso. Então, esse verdade e alguma coisa não está servindo para nada. Então, a gente vai cortar isso aqui, ó. Tá? Então, a gente vai substituir e nós vamos ter... Deixa eu passar uma linha aqui, ó. Transferir para cá para não ficar tumultuado, ficar apertado. A gente vai ter aqui P, E... Esse verdade desaparece, tá? Então vai ficar a negação de R ou que ou R. Beleza? Mas só que aqui eu tenho ou, né? Então esse parênteses não faz sentido eu ficar com esse parênteses. Mesma coisa, né, pessoal, que tinha lá, aqui, ó, quando eu tirei o parênteses inicialmente, é o mesmo motivo que eu vou tirar esse parênteses. Então a gente tem, na verdade, P, E, não R. Aí eu vou comutar, né, porque a gente sabe que tem a propriedade comutativa, que eu posso trocar de ordem aqui, como é o mesmo... tudo ou não vai fazer diferença, não R ou R, só para simplificar, ou que. R, ou, né? Negação de R ou R. Um deles é verdade. Se um deles é verdade, isso aqui é verdade. Tá? Então eu tenho P, E, verdade, vou botar em verde aqui, verdade, ou que. Verdade ou que, a gente sabe que verdade ou alguma coisa é verdade, tá? Então isso tudo aqui novamente pode ser cortado por verdade. Tá? Então a resposta final vai ficar P e verdade.
verdade é alguma coisa, depende dessa alguma coisa, portanto, isso aqui é a mesma coisa, né, que P. P e verdade é a mesma coisa que P. Então, novamente, galera, olha lá, ó, saímos de uma expressão gigante, tá? Que se a gente montar a tabela verdade disso aqui, a gente vai observar que ela é a mesma coisa que um simples P, tá? Então, olha a importância de simplificar, né, galera? Porque simplificando aí a gente pode ver que a expressão ela está reduzindo de tamanho. Tá? Cada vez mais vai reduzindo, até se virar uma simples proposição. Né? Em alguns casos vira uma simples proposição. Eu substituir tudo isso aqui por uma simples proposição que é P. Não preciso desse circuito todo. Tá? Então, a princípio pode parecer um pouco complicado, mas vocês vão ver que se assemelha muito àquelas simplificações algébricas convencionais. Tá? E vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem aí anexo, aproveitem, façam, né? E no próximo encontro, se vocês sentirem dúvida, a gente tira as dúvidas, tá legal? Um abraço, bons estudos, galera!